Fala pessoal, treinador Well aqui trazendo para vocês mais um vídeo de execução de exercício, dessa vez falando um pouco sobre o nosso querido, amado e também odiado agachamento. Vale lembrar, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui uma execução básica e como identificar alguns problemas que podem estar acontecendo no agachamento de vocês e que existem mais de uma forma de se fazer agachamento. Eu sei que isso pode parecer controverso, que deve-se existir uma forma exata, etc e tal, mas vocês têm que pensar que existem modalidades esportivas que utilizam de diversas formas de se realizar um agachamento com barra nas costas, tá? Dentro dessas modalidades existem o fisiculturismo, onde a gente visa ali trazer o máximo de contração muscular e qualidade dessa contração muscular. A gente tem ali métodos que exigem uma potência muscular maior, né, que são métodos voltados ao atletismo, né, que é mais relacionado à velocidade, explosão e pliometria. A gente tem métodos relacionados à força e capacidade técnica de alavanca, que são do powerlifting, levantamento de peso. Então tudo isso vai entrar em relação a como que você executa o padrão de movimento. Pode mudar e variar algumas coisas e eu vou mostrar basicamente como que a gente realiza dentro do fisiculturismo para trazer o máximo de engajamento muscular dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente aqui, nesse tipo de gaiola, pessoal, a gente não tem barra de segurança aqui fácil, você tem que colocar. Então, barras de segurança são importantes, tá, pessoal? Eu vou colocar só desse lado aqui, só para evitar que atrapalhe a visualização dos meus pés aqui. Eu tô com a carga segura, bem tranquilo, eu faço com 4 vezes mais peso do que isso, então tá tranquilo, tá? Eu só vou colocar aqui para lembrar vocês daqui a importância da segurança em primeiro lugar, tá? Mas vamos lá. Algumas coisas vocês têm que ter em mente quando a gente vai executar um agachamento. Algumas coisas são óbvias, outras não são tão óbvias assim. Quando a gente tem alguns problemas de execução de agachamento, às vezes dores lombares, ou não consigo descer, ou não consigo ter uma boa amplitude, ou me curvo, a gente tem que achar quais são esses problemas. Então eu vou mostrar algumas execuções, alguns erros, e eu vou corrigindo esses erros ao longo do vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui uma execução bem básica, e depois a gente vai corrigindo e mostrando como são soluções básicas também para esses problemas. Primeira coisa é a posição. Eu não saio aqui com um pé na frente e um atrás. Eu entro debaixo da barra, já como se eu fosse sair para o movimento. Eu não saio também com as costas curvadas. Eu já fico com a posição de saída aqui no movimento e empurro para cima com a barra em cima do músculo trapézio, não em cima do pescoço, não abaixo. Pés levemente afastados, mais ou menos na largura dos ombros, pontas dos pés apontadas para fora. Os braços, tem muita gente que coloca os cotovelos aqui para trás, ó. Deixa eu ficar um pouquinho mais de lado para vocês enxergarem. Coloca o cotovelo aqui atrás e tal. Se for preciso você sair debaixo da barra, fica difícil. Então, ó, deixa o cotovelo embaixo da barra. Se você for preciso, você só solta a barra para trás. Eu vou fazer um movimento, ó, uma vez para vocês terem noção da base de agachamento básico, tá? Fiz bem pausadamente para vocês visualizarem. E agora eu vou começar a mostrar alguns erros. Algumas coisas que podem te impedir de executar esse tipo de execução dessa forma que eu fiz aqui. Desculpem se eu ficar ofegante, mas explicar e fazer ao mesmo tempo é mais difícil, né? Mas vamos lá. Alguns erros são, por exemplo, tornozelo sair do chão. Eu vou descer e meu tornozelo começa a sair do chão. Não é interessante. Se isso estiver acontecendo, é interessante fazer um trabalho de mobilidade de tornozelos e mais específicos que eu vou estar passando no canal também. Então, esse é um problema de mobilidade de tornozelo. Esse problema de mobilidade de tornozelo, ele pode causar tanto problema para você tirar o tornozelo do chão, quanto você não conseguir fazer esse movimento de dorsiflexão, puxar a ponta do pé para cima, fazendo com que você tenha que deslocar mais o teu quadril para trás e faz aquele famoso agachamento da stripper, que é aquele agachamento que a pessoa não dobra o joelho, né? Não consegue descer. Por quê? Eu preciso desse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, onde o meu joelho consegue passar da linha dos meus pés
sem que eu tire o meu tornozelo do chão, é necessário, é anatômico. Se vocês pensarem na posição de cócoras, né, o tornozelo fica encostado aqui. Essa é uma posição que teoricamente era para ser natural para gente, mas foi se perdendo ao longo do tempo, né? É uma articulação chave no agachamento. Então, por isso que muita mulher vai ter problema, porque tem encurtamento da cadeia posterior e principalmente dos músculos da panturrilha, né, gastrocnêmio e sóleo, que vão atrapalhar aí nessa dorsiflexão, que é fazer esse avanço do joelho em relação ao tornozelo, que vai fazer com que você tenha que jogar muito quadril para trás para conseguir descer e tenha pouca ênfase de quadríceps. Então, esse é um problema que pode acontecer. Outro problema que pode acontecer é, na hora de descer, eu vou aqui fazer uma descida e acabo curvando a lombar. Isso pode acontecer por falta de flexibilidade dos glúteos e dos posteriores de coxa. O ideal, pessoal, é que a gente consiga manter uma linha reta. Vou usar aqui como ferramenta esse bastão para vocês visualizarem o que eu estou falando. Ó, essa linha aqui, ó, de lombar, coluna torácica e cabeça, ela, teoricamente, ela deveria ser preservada. Não é uma necessidade absoluta, mas é interessante que sim. Percebem que eu consigo colocar uma mão aqui, ó, no vão entre a minha coluna lombar, né, e o glúteo, o quadril, aí eu tenho um vão aqui na minha coluna lombar e a minha torácica. É porque tem a curvatura natural aqui da coluna e é natural ter esse vão aqui. Ele não tem como a coluna estar 100% reta, né? É uma curvatura natural. Eu preciso treinar a minha capacidade de abaixar sem perder esse contato de cabeça, torácica e quadril. A maioria das pessoas vai fazer o quê? Perder esse contato. Então, pensa que você é um bastão aqui, ó, descendo, ok? Se você não consegue realizar esse movimento dessa forma, você acaba se curvando, provavelmente você esteja com uma possível falta de flexibilidade nos posteriores de coxa, no glúteo, até adutores podem estar influenciando também nesse fator, né? Então é interessante que seja feito um trabalho também de mobilidade de cadeia posterior, mobilidade e flexibilidade de cadeia posterior, para que você consiga fazer esse movimento. Uma coisa interessante, pessoal, é que isso aqui pode acontecer, ó, por dois fatores, que é você fazer o valgo, o seu joelho ir para dentro, tá vendo? Ó, meu joelho ir para dentro durante a descida, ok? Isso pode acontecer por encurtamento de adutores e isso pode acontecer por enfraquecimento do glúteo médio, né, da região do glúteo aqui que faz a rotação externa e estabiliza o nosso quadril. É como se o meu pé estivesse aqui retinho, eu vou fazer isso daqui, ó, girar para fora. Por quê? Essa rotação externa que a gente faz é feita pelo glúteo médio, que são estabilizadores de quadril. Isso faz com que eu fique bem firme na posição e eu consiga impor mais força. Outra coisa que não está relacionada à mobilidade, etc., mas sim com a execução desse movimento, para que eu consiga ali tirar o máximo proveito e hipertrofia dentro de um agachamento, não é em relação à potência, não é em relação à força, mas sim a qualidade dessa contração e a qualidade do engajamento muscular para cada contração muscular, para cada repetição de movimento. Então vai ter muita gente que vai fazer isso daqui, ó. E eu desço numa excêntrica que eu despenco, eu quico embaixo e subo. O que aconteceu aqui, ó? Eu não tenho contração excêntrica, que é frear o movimento. Quando eu chego embaixo, eu uso o impulso para poder subir e eu uso menos força, eu preciso gastar menos força para subir. O ideal é que eu tenha um freio da excêntrica, uma micropausa e força para subir. Obviamente eu fiz bem pausadamente para que vocês conseguissem enxergar o movimento, a execução. Mas pensando numa execução comum, seria mais ou menos assim, ó. 2 segundos de descida. 1, 2, 3. Subiu. 1, 2. Mas nunca quicando no calcanhar, no tornozelo. Então eu chego lá embaixo, freio e recomeço o movimento. Dessa forma, eu consigo ter torque na contração. Dessa forma, eu consigo ter torque nessa contração.
potência de contração e não usar os movimentos de alavanca ou de pêndulo ou de balanço, função elástica do movimento, né? Usando isso, eu posso até ganhar mais repetições. Pode ser até uma forma que eu possa implementar no futuro de fazer repetições forçadas ou repetições roubadas, que é sim interessante dentro do fisiculturismo. É interessante pontuar que pelo menos 80%, 70% ou 80% da tua série tem que ser com uma boa qualidade de execução, tá? Para que você exerça realmente força e qualidade de contração. E ali, 30% da tua série, 20% da tua série, você realmente imponha uma intensidade onde você seja capaz aí de tirar mais algumas repetições. O problema é que a gente já começa, a maioria das pessoas já começa desde a primeira repetição tentando impor uma intensidade para conseguir fazer mais repetições. Mas isso não é força real, isso não é contração real, você não tem engajamento real dessa musculatura para fazer o movimento. Então faça o movimento de uma maneira um pouco mais pausada para que você consiga engajar os músculos certos para essa contração. Quer ver uma coisinha interessante? Provavelmente você já deve ter percebido em algum momento que você faz o treino de quadríceps ou que faz o agachamento propriamente dito, e em vez de sentir o tão famoso glúteo, né, que a maioria das pessoas fala que o agachamento ele é um ótimo exercício para glúteos, é o melhor exercício para glúteos. Mas você faz o agachamento, você só sente coxa, você não consegue sentir contração de glúteo. Então tem alguma coisa errada. Engajar o glúteo é um pouco mais complexo nesses movimentos. É muito mais fácil eu engajar o glúteo e sentir a contração do glúteo num movimento isolado, como cadeira abdutora, uma elevação pélvica, um afundo. É mais fácil porque eu estou me concentrando na contração desses músculos. Mas um agachamento, um leg press, se você não prestar atenção, você não vai ter contração desse músculo. Não é que não vai ter contração, mas você perde muito dessa qualidade de contração, qualidade de impor torque a essa contração. Você não vai ter os resultados dentro do seu máximo, dentro do seu limite. Essa pequena pausa que a gente faz embaixo também vai te ajudar a te dar tempo de você raciocinar em trancar o bumbum, ó. Eu tô lá embaixo, eu tranco, faço uma contração de glúteo e subo com ele contraído. É muito comum eu fazer o movimento, subir e chegar aqui em cima e ver o pessoal contraindo em cima. Então eu faço o movimento sem contração, chego em cima, contraio o glúteo. Faço o movimento sem contração, chego em cima e contraio o glúteo. Se você for fazer isso, você fica em casa lavando o louça e contraindo a bunda, que já dá na mesma coisa. Porque você não tem resistência de força, gravidade, o peso está em cima da sua coluna, tá totalmente parado aqui. Eu não tenho contração de glúteo ficando contraído em pé. Não tenho quase nenhuma contração de glúteo. Agora, quando eu tô lá embaixo, que é quando o músculo está totalmente alongado, eu preciso me concentrar em contrair o glúteo para subir. Então prestem bem atenção em fazer essa pequena pausa. Controle de excêntrica na descida, pequena pausa embaixo, contração de glúteo para subir. Essa seria a execução ouro dentro do bodybuilding. Não pensando em intensidade, em impor o máximo de repetições, em impor o máximo de carga, mas pensando em qualidade de contração. É muito importante que vocês desenvolvam o senso crítico de saber que antes você precisa saber contrair esse músculo para depois você querer impor intensidade dentro dessa contração. Você precisa passar por um período de aprendizado motor primeiro e fazer esse movimento dessa forma um pouco mais pausada, fazendo essa contração mais controlada, principalmente no começo, vai te ajudar a desenvolver essa capacidade de você ter mais controle neuromotor. E ao longo do tempo você vai ser capaz de gerar uma contração maior com intensidade muito mais alta, evoluir suas cargas e aí sim trabalhar com intensidade. Beleza? Aqui a gente está preocupado em qualidade de contração e construção dessa contração para trazer o máximo de hipertrofia possível. E primeiramente eu preciso que vocês aprendam a engajar essa musculatura para que vocês tenham o máximo de resultado possível. Esse foi o vídeo de agachamento e a gente vai fazer vários outros também, mostrando algumas outras variáveis como afundo, búlgaro, dentro de outros contextos também. Espero que vocês tenham gostado, espero que você compartilhe também com pessoas que você acha que seria interessante ver um pouquinho desses detalhes sobre o agachamento, que você ainda não tinha visto até aqui. Se você é da minha turma de consultoria, eu espero que vocês tenham conseguido executar dessa forma. Se você ainda não conseguiu, por favor, entre em contato com a gente no nosso suporte da consultoria. Se você ainda não faz parte do nosso time, é só entrar em contato aqui no link na descrição. E obrigado, valeu e falou!